Gênesis capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus irmãos, como é perigoso a gente entender as coisas errado. E por entender as coisas errado, muitas vezes nós erramos também. E como é perigoso nós entendermos as coisas errado. Entender errado pode ser tão perigoso quanto não entender. É tudo o que o diabo mais quer, irmãos, é fazer a gente compreender as coisas erradas. É o que ele fez com Eva aqui, quando ele vem tentar confundir o entendimento de Eva a respeito da ordem expressa dada por Deus a respeito dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. E por entender as coisas erradas, nós temos visto a nossa geração padecer muito. O nosso tempo é um tempo onde as pessoas estão se conformando com as meias verdades. Preste muito bem atenção. As pessoas estão se conformando com as meias verdades. Entenda uma coisa: a meia verdade é confortável, mas ela não pode te salvar. Jesus disse que seja o seu falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, nosso entendimento a respeito das coisas do Senhor precisa ter esse auxílio do Espírito Santo de Deus. Você nunca vai conseguir compreender a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo, porque quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo. É Ele que vai te ajudar na compreensão da Bíblia. Quando você for ler a palavra de Deus e você sente dificuldade de compreender certas coisas, sabe, diga: Espírito Santo, traz luz ao meu entendimento, eu quero entender a verdade, porque a palavra diz que é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que leva você para um lugar, para um destino certo e seguro. Então, essa palavra aqui fala de uma restrição que Deus havia dado aqui para Adão e Eva, a respeito dessa árvore que Deus disse a eles que não poderiam comer, e eles então, você sabe da história, nós acabamos de ler aqui, eles terminaram pecando, terminaram caindo, a Eva deixou-se ser convencida, pela serpente, e Adão deixou-se ser convencido por Eva. Então, eu pergunto para você hoje, é culto de Santa Ceia hoje, do que você tem se alimentado, meu irmão? Do que você tem se alimentado? Estava diante do homem todas as árvores. O texto diz, no versículo que nós lemos aí no texto, no capítulo 1, diz: agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida. Preste atenção. Repita comigo, diga: agradável à vista, boa para alimento e árvore da vida. A palavra diz que Deus fez brotar, nesse jardim que Deus coloca o homem, Deus fez brotar toda sorte de árvore, as mais diversas que você pode conhecer. E nós hoje pelo transporte fácil, nós podemos comer frutos que é produzido apenas no sul do país, ou até que vem de fora do país. Você conhece certos frutos, você sabe, então, o quanto que certos frutos são bons. Irmãos, e falar nisso, abrir aqui um parêntese, a gente às vezes
eu olho essa questão da pluralidade de Deus, das coisas que Deus faz, como essa individualidade da gente. Cada um de nós somos um indivíduo, e cada um de nós temos gostos peculiares. Eu gosto de coisas que você não gosta, você gosta de coisas que eu não gosto, e isso é a nossa diferença. Nós precisamos aprender a respeitar isso nas pessoas. Amém? Glória a Deus. Senão o mundo tinha apenas um sabor, apenas uma cor e apenas uma nota musical. Se tem várias notas é porque tem vários sons e tem vários gostos. Se tem várias cores é porque tem gente que gosta de rosa e outro gosta de azul. Tem homem que gosta de rosa também, não tem hoje em dia? Né? Então, queridos, aqui fala justamente do que nós temos nos alimentado. Após pecar, essa foi justamente a desculpa de Eva. Eva vai dizer o seguinte: olha, eu me senti tentada, por quê? Porque eu vi que essa árvore era boa para comer, agradável aos olhos e era boa para dar entendimento. Ou seja, a desculpa dela aqui é que ela foi tentada por algo que já havia no jardim. As demais árvores que Deus fez nascer no jardim já eram agradáveis à vista, já eram boas para se comer, e tinha uma árvore especial que era a árvore da vida. E Eva então, ela cede uma tentação por algo que já existia ali, irmãos. Quantas vezes você já tem algo de Deus e você termina cedendo a tentações por algo que você já tem na sua casa? Deus já te entregou, Deus já te deu certas coisas. Então, essa palavra aqui fala da mesma palavra que João vai entregar lá na sua primeira carta, no capítulo 2, quando ele diz: não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, repita isso, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E ele disse: e isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, ele disse que tudo o que há no mundo é a soberba, ou melhor, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Pastor, o que é concupiscência? Isso como com o quê? Concupiscência nada mais é do que desejo, sentimentos da sua carne, que leva você a pecar. João diz aqui que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele fala dos desejos que precisamos lutar contra eles todos os dias, a saber, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência dos olhos, vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos. Ela se sentiu tentada por aquilo que ela viu. O salmista diz no Salmo 103, se não estou enganado, o 101, que não colocarei aquilo que é impuro diante dos meus olhos. Muitas vezes você não quer pecar, você diz assim: eu não quero pecar, eu quero viver uma vida longe do pecado, mas você vive colocando diante dos teus olhos aquilo que é impuro. Então você cede a tentação de olhar para aquilo que é impuro, e você vai pecar. Irmãos, Paulo disse: fuja de toda a aparência do mal. A segunda concupiscência da carne, a palavra diz: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, desejo da carne. E terceira, a soberba da vida, a palavra diz aí: e a árvore desejável para dar entendimento. Cuidado com o desejo dos teus olhos, cuidado com o desejo da tua carne, e cuidado com a soberba da vida, porque isso é o que tem levado muitas pessoas a cair, porque através desses sentimentos, desses desejos pecaminosos da nossa carne, é que o diabo consegue levar o homem ao pecado. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A Bíblia diz: Eva pecou porque ela cedeu a esses três desejos. A palavra diz que Sansão caiu porque cedeu a esses mesmos três desejos. Os pais dele disseram: Sansão, porventura não há uma mulher no meio do nosso povo que agrade a você? Ele disse: não, eu quero Dalila, porque Dalila agrada aos meus olhos. Dalila, eu olho para Dalila e os meus olhos se enchem. Soberba, a concupiscência dos olhos.
Aí ele tinha um voto. Você sabe que Sansão tinha alguns votos. Ele era nazireu e ele não podia comer ou tocar em coisa impura, em coisa imunda. E aí então um dia ele passando viu uma carcaça de um leão morto, e algumas abelhas fizeram ali mel, e tinha uma colmeia ali com um favo de mel, mas estava na carcaça do leão morto. E tudo aquilo que é morto é considerado impuro, e então Sansão não considera o voto que tem com Deus, e a palavra diz que ele cede à concupiscência da sua carne, ao desejo de comer aquele mel, e ele toca naquele leão, e ele quebra o seu segundo voto. E a palavra diz que Sansão, pela sua força extrema, sobrenatural, ele vai terminar caindo. Por quê, irmãos? Porque fala da soberba da vida. Sansão olhava para a sua força e ele se achava alguém fora do comum, e isso fez Sansão cair. A palavra diz que Davi também, por semelhante modo, também caiu da mesma maneira. Olhou a mulher com concupiscência dos olhos, foi consumido pelo desejo da sua carne, e usou a sua soberba e o seu poder para trazer a mulher até ele, uma mulher que não era dele. Então você percebe que a gente, se não vigiar, é esse sentimento que vai derrubar você. E a palavra diz que se alguém ama o mundo, o que há no mundo é essas três coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se você ama o mundo, é isso que você vai encontrar no mundo, e você nunca vai conseguir servir a Deus. Por quê? Porque você vai encontrar apenas isso, e isso é o que faz o homem cair. Só que a palavra diz que também um dia o diabo tentou um homem diferente, irmãos. E a Bíblia, a própria palavra diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Jesus foi tentado nas mesmas áreas que Eva foi tentada. Jesus foi tentado na mesma área que Adão e Eva foi tentado. O capítulo 4 de Mateus revela com precisão a tentação de Jesus. E a palavra diz, Jesus então aproximou-se de Jesus, o tentador, e chegando-se a ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma, porque se você é o Filho de Deus, você tem poder para isso. E ele vira para o diabo, percebendo ali que o diabo estava usando a concupiscência da carne, a fome, o sentimento carnal que todos nós estamos sujeitos. E ele vira então para Satanás e disse: mas nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Então o diabo mais uma vez vem até ele e leva ele a um certo pináculo no templo, e a palavra diz que o diabo tenta ele novamente, dizendo o seguinte: se tu és o Filho de Deus, precipita-te daqui, lança-te daqui, porque está escrito. Perceba que o diabo sempre vai usar a Bíblia, irmãos, para tentar convencer você. É por isso que crentes rasos, crentes que não têm conhecimento da palavra, crente que não gosta de escola bíblica, não gosta de estudo da palavra, raso na palavra, vai ser enganado pela serpente. Porque o diabo usa a própria Bíblia aqui para tentar Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito. Na palavra diz que Deus vai guardar você, vai enviar os seus anjos para guardar você. E ele disse: não, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia! Então, ele mais uma vez, aqui você percebe o que? A soberba, da vida, quando ele tenta Jesus a usar o seu poder em benefício próprio. Isso nós não conhecemos aqui no Brasil, irmãos? Não tem isso aqui, Os poderosos nunca usam em benefício próprio, As leis aqui nunca são feitas em benefício dos políticos, Nós não sabemos o que é isso. Então, ele tenta Jesus dizendo: olha, se você é o Filho de Deus, pula, lança-te, usa o teu poder em benefício de seu mesmo, e mostra para todo mundo que você é o Filho de Deus. E diz: não, mas na palavra também que você está citando, é bem verdade que diz isso aí, mas também diz para você não tentar o Senhor teu Deus. Entenda uma coisa: todo texto na Bíblia tem um contexto confirmando ou não aquilo na sua vida.
Então, se você lê um texto e você quer usar aquilo como desculpa, como pretexto, entenda uma coisa: todo texto que é verdade, toda verdade absoluta na Bíblia, ela vai ter uma confirmação em outro texto, em outro lugar. Tem um ditado que diz: texto sem contexto é pretexto para heresia, né? Então, o diabo vem pela terceira vez, e a palavra diz que o diabo transportou Jesus para um monte muito alto, e ele mostrou todos os reinos do mundo, a glória deles, e disse: olha, veja tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar, porque tudo isso me foi entregue, e eu posso dar a quem eu quiser. E ele então vira para Satanás e diz: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Essa deve ser a nossa posição como filhos de Deus, não nos curvar diante das tentações, da soberba da vida, da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, porque, irmãos, é simplesmente nessas coisas muito simples que o diabo às vezes trabalha e consegue nos tirar da presença de Deus. Alguém me entende? Desejo todos nós temos, mas Deus disse para Caim: Caim, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominar o seu desejo. Todo mundo tem desejo, irmão. Você acha que só você que tem? De vez em quando a gente sente as coisas ruins também. Agora, cumpre a você dominar os seus instintos. E essa é a grande diferença, porque instinto, desejo, até os animais têm. Mas você é um ser humano, você é racional. Cumpre a você dominar os seus instintos, os seus desejos. Entenda uma coisa: se nós vivêssemos apenas pelas nossas vontades, instintos, desejos, sentimentos da nossa carne, a maioria que seriam assassinos, traidores, adúlteros, né, desistentes, divorciados, fugitivos, talvez alguns aqui já foram até afetados por esses males. Se nós formos viver apenas por aquilo que dá vontade, irmãos, entenda uma coisa: o cristão especialmente, todo mundo tem que ser assim, mas o cristão que conhece a palavra especialmente, você não pode viver por sentimento, por desejo apenas, sabe? Muitas vezes você vai estar diante de alguém, por exemplo, que lhe pede uma ajuda. A vontade da gente é nunca ajudar, né? Você não quer gastar seu dinheiro, mas você sabe que é necessário ajudar as pessoas. Então você deixa o Espírito Santo te convencer a fazer isso. Se você for sempre agir pelos seus instintos, eu garanto que a grande maioria de nós aqui seríamos assassinos. Porque quantos de nós aqui já fomos desafiados e você foi no seu limite? E talvez aqui teríamos uma comunidade de assassinos, mas porque a gente tem essa mente, né? A gente é racional e nós conseguimos, pelo Espírito de Deus, controlar os nossos instintos, vontades e desejos. Então você consegue dizer não para a serpente. A serpente está agindo até hoje. Paulo disse: temo que assim como a serpente enganou Eva, também alguns de vocês sejam enganados pela serpente. Então entenda uma coisa: Jesus, ele vai vencer todas as suas vontades e desejos. A palavra diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, e seja feita a tua vontade. Então estava diante do homem, né, de Adão, de Eva, toda a árvore ali, irmãos, toda a árvore agradável à vista, e a palavra diz: do solo fez brotar todos os tipos de árvore, mas no meio do jardim havia uma árvore que era a árvore da vida, e mesmo assim eles escolheram a árvore proibida por Deus. E nós queremos vida, mas na maioria das vezes escolhemos aquilo que gera morte. Por isso Deus expulsou eles logo em seguida do jardim. Por quê? Porque eles escolheram comer primeiro da árvore que
traria morte a eles, fariam dele pessoas pecadoras, depois eles iriam querer comer da árvore da vida. E a gente, olhando para nós hoje, isso aqui também se encaixa perfeitamente na gente. Muitas vezes a gente fica escandalizado com a morte. Meu Deus, mas por quê? Irmãos, o ser humano escolhe o pecado, e a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Então a gente precisa compreender que todos nós permanecemos vivos todos os dias unicamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Você só está aqui hoje pela graça e pela misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Quando você escolhe pecar, quando você aceita a proposta da serpente, você aceita pecar, você deve estar ciente que o pecado ele vai trazer uma consequência, e a consequência é a morte. Então, essa talvez seja a questão. Nós queremos buscar Deus como um remédio para a nossa morte, quando nós deveríamos entender que Deus, nós deveríamos buscá-lo porque Ele é a vida. Não como um remédio, porque Adão, se Deus não tivesse lançado eles fora do jardim, eles com certeza, eles iriam tentar estender a mão e pegar também daquela árvore da vida, depois de haver comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, entenda uma coisa, seria admissível, na minha perspectiva, seria admissível Adão e Eva terem se sentido tentados a comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles foram tentados. E eu entendo, irmãos, que seria admissível eles se sentirem tentados. Entenda uma coisa, e aqui eu abro mais um parêntese: tentação não é pecado. Ceder à tentação é que é o pecado. Aceitar a proposta é que é o pecado. Então, quando você olha para Adão e Eva, eu entendo que seria admissível eles se sentirem tentados, porque alguém chamou a atenção deles, fazendo eles olharem para aquela árvore que Deus havia dito que não podia comer dela. Então eles se sentiram tentados, e eles comem. Agora, irmãos, o que na minha cabeça, eu fico pensando, e depois eu venho e caio em si, e percebo que nós somos iguaizinhos a Adão e Eva. Por quê? Porque é aceitável você dizer assim, não, tudo bem, eles se sentiram tentados, mas não seria aceitável eles não escolherem primeiro a árvore da vida. A Bíblia diz que havia duas árvores especiais, duas. Uma era a árvore que traria para eles morte, e a outra traria para eles o quê? Qual que eles foram primeiro, irmãos? É aqui que está o problema. Por quê, pastor? Porque nós fazemos a mesma coisa. Está diante de nós aquilo que gera vida e aquilo que gera morte, mas nós vamos quase sempre primeiro naquilo que vai trazer morte para as nossas vidas. Então nós somos da mesma forma, do mesmo jeito de Adão e de Eva. Então isso revela, e eu entendo o seguinte: aquilo que você busca primeiro revela as tuas prioridades. Eu vou dizer de novo, guarde isso no seu coração. Aquilo que você busca primeiro revela as tuas prioridades. O que você dá mais ênfase na sua vida? O que você busca em primeiro lugar? O que atrai mais a tua atenção? O que você tem buscado com mais força? O que você tem dedicado mais à sua vida? É isso que é a tua prioridade. E Jesus disse que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então nós, irmãos, precisamos entender o que disse Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa palavra é para criança, para jovem, para casados, para idosos, para todos nós. A nossa prioridade primária
deve ser buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça. Então, essa semana eu estava ouvindo uma palavra e o pregador dizia: a gente está mais preocupado com o limite da vontade de Deus do que com o centro da vontade de Deus. E eu vou traduzir isso aqui. A pessoa que vive preocupada mais com o limite da vontade de Deus, do seu pai, ou das proibições da igreja, enfim, é aquela pessoa que fala assim: não, até aqui eu posso vir. Até aqui eu posso vir. Daqui eu não posso passar. Mas esse tipo de pessoa, irmãos, ele vive sempre pelos extremos. Escute só isso aqui. A pessoa que vive preocupada, e esse aqui é fácil de você conhecer, é aquele tipo de gente que vive perguntando o seguinte: pastor, isso aqui pode? Você conhece alguém assim? Pastor, pode beber cerveja sem álcool? Ele quer estar no limite máximo da obediência. Sabe, o limite, irmãos, o limite fala do lugar que se você passar dali tem consequência. Mas o centro da vontade é diferente. Um exemplo para que você compreenda melhor. Eu estava pensando sobre isso hoje e lembrei disso. Os irmãos, se você gosta de corrida de Fórmula 1, você vai lembrar daquela pista lá de Mônaco. Já viu aquela pista? Você viu que ela não tem área de escape? Você viu que os carros passam no limite da parede ali? E se qualquer erro ali é fatal, bate na hora. Então, ali é uma pista que não tem área de escape. Ou seja, qualquer erro ali é fatal. Assim é a pessoa que anda o tempo todo no limite da vontade de Deus, da permissão de Deus. Entenda uma coisa, a sua pergunta não deve ser: isso aqui pode, pastor? Isso aqui não pode, não é isso. A sua pergunta deve ser: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o querer de Deus para a minha vida? Qual é o centro da vontade de Deus para a minha vida? Essa deve ser a nossa preocupação, irmãos. Não em ficar o tempo todo preocupado: pastor, e pode ir na festa? Mesmo que eu não beba, que eu não dance? Pastor, e pode só ficar olhando de longe lá? Cervejinha sem álcool? Pastor, você está flertando com o pecado, irmãos. Falar em festa, né? Tem certas coisas que são culturais nas regiões, né? Por exemplo, aqui nessa região tem algo cultural que é o tal do enduro. Tal de uma vaquejada, que se fosse apenas moto empinando e vaca caindo, estava bom demais. Mas você sabe que lá passa muito mais do que isso, irmãos. A bagaceira é grande. E nós queremos estar lá, no limite da permissão de Deus, vendo tudo aquilo que as pessoas estão envolvidas nos seus pecados. Entenda uma coisa: o seu lugar não é o limite da vontade de Deus, o seu lugar é o centro da vontade de Deus, é o que Deus quer para a sua vida. Glória a Deus. Então a Bíblia diz: fez também Deus a árvore da vida no meio do jardim. Veja que tinha tantas árvores aí, irmãos, né, agradáveis à vista, boas, né? Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, não é que ela era mais bonita, mais especial, mais gostosa do que as outras, não. Era simplesmente tudo que havia ali já dava a Eva e a Adão essa mesma sensação que essa árvore talvez pudesse produzir neles, né? E é justamente na proibição que parece que nasce a tentação. Olhe para cá, preste atenção. Parece que é justamente na proibição que nasce a tentação. Se você já passou por isso, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Parece que por trás da proibição, da restrição, é onde nasce a tentação e a revolta, né? No coração das pessoas.
tudo o que Deus diz para nós, irmãos, tudo o que Deus fala para nós é para evitar o nosso próprio sofrimento. Escute só isso aqui. Tudo o que Deus fala não para você, Deus está querendo evitar o seu próprio sofrimento. Você já viu quando você está viajando, tem as placas, né? Não ultrapasse. Se ultrapassar, você tem sérios riscos de você sofrer um acidente. Por quê? Porque se aquela placa está ali, significa que naquele ponto da estrada, você não tem uma visão perfeita da estrada. Então toda placa de sinalização, toda restrição, há um cuidado de alguém para que você não sofra. Irmãos, entenda uma coisa, eu digo isso sempre para o meu filho. Estou ensinando ele, falo muito isso para ele. Todo não expressa um cuidado de alguém por você. E a gente sempre olha o não de forma negativa. Parece que o não por trás tem alguém ruim. Não é assim? Parece que por trás de todo não tem uma pessoa ruim, que não quer te ver feliz, que não quer que você se divirta, mas não, querido, todo não, toda restrição, tem alguém cuidando de você para que você não sofra. É porque alguém já viveu aquilo, alguém já sofreu aquilo. Então você percebe que a gente, nessa questão da proibição, parece que a gente, quando fala assim, é proibido, parece que os olhinhos brilham, né? Quantos são casados aqui? Alguém escolheu sua esposa, o seu esposo para você? Você que escolheu, né? Então significa que você achava ele bonito, né? Te agradou, né? E às vezes a gente está dentro da casa da gente, a pessoa, né? Que deveria receber toda a sua honra e você, os seus olhos estão em outra pessoa lá fora. Justamente pelo fato da restrição. E aqui fala dessa questão de quebrar os limites, irmãos. Entenda uma coisa. Tem uma fala da Madonna que eu acho, né, que expressa perfeitamente isso aqui. Madonna diz o seguinte: quebremos todas as regras e façamos novas regras e as quebremos novamente. Olha que fala do inferno. Quebremos todas as regras, todos os limites, façamos novas regras e as quebremos novamente. E os fãs, queridos, a cegueira que há no mundo, né, faz as pessoas viverem esse tipo de situação. Então entenda uma coisa, a gente vive um tempo que todas as regras, todos os limites estão sendo quebrados, e os resultados estão aí, tantos distúrbios na sociedade que nós vivemos. Você vê tantas pessoas feridas, frustradas, traumatizadas, depressivas, doentes, dependentes. Por quê? Porque estão sempre querendo quebrar os limites, avançar os limites, aquilo que Deus disse que não, nós estamos querendo quebrar todos os limites. Isso você vê hoje expressamente nas famílias, que até as crianças se mandam hoje, e eu não consigo engolir essas coisas, irmãos. Pais que não têm moral com seus filhos, para dizer o que pode e o que não pode. Entenda uma coisa, toda pessoa líder sobre alguma situação, seja família, seja casa, seja igreja, seja empresa, deve entender um princípio: quem vai ser cobrado, responsabilizado, também é quem deve ter a palavra final. Vou dizer de novo: a pessoa que vai ser cobrado, que vai ser responsabilizado, também é quem deve dar a última palavra. Eu, como pastor, eu devo ouvir todo mundo. Os conselhos são válidos, mas a palavra final aqui na igreja tem que ser de quem, irmãos? Porque quem que vai ser cobrado depois por isso? A palavra diz que os pastores haverão de prestar contas do rebanho. Você vai prestar conta, marido, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, a Deus. Perceba que quando Adão peca, quando Eva
peca, melhor dizendo, e ela convence Adão a comer. Depois, quando Deus foi falar, ele cobrou de quem? De Eva ou de Adão? De Adão. Por quê? Porque Adão era responsável pela sua família. E esse feminismo hoje tem dito que não é, os homens são os à esquerda, né? A mulher agora é que manda em tudo. Você, marido, entenda, você é o cabeça da sua casa. Posso ouvir um amém? Vou só aqui, para a mulher não ficar muito triste, tá? Mas entenda uma coisa, Jesus diz que dura pena nós temos por ser o cabeça. Devemos, se preciso for, dar a nossa vida. Cadê as mulheres aí para falar um amém? E aí? Por isso que quem deve ter a palavra final é quem vai ser responsabilizado, meu irmão. Saiba que você, pai, vai ser cobrado pela educação dos seus filhos. Você patrão, se o Ministério do Trabalho bater lá na sua porta, não é o seu funcionário que vai, é você. Então nós precisamos aprender isso, esse princípio. Então Deus aqui fala justamente dessa questão da quebra dos princípios, irmãos, quebra dos limites que nós temos vivido nesse tempo. Eu estou terminando, mais 2 horas eu termino aqui, tá? O negócio está bom aqui, glória a Deus. Então, talvez você diga, pastor, Eva roubou de mim a chance que eu tinha, da mesma forma que ela teve a oportunidade de escolher. Não, irmãos, Eva não tirou de você essa capacidade de escolha, sabe? Eu quero dizer para você uma coisa, que a única coisa que mudou do homem, né, antes do pecado para o homem depois do pecado, só foi uma coisa que mudou. Uma coisa. Quem quer saber diz amém. Olha só, uma coisa mudou. E o que mudou foi simplesmente, depois que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele tornou-se uma pessoa consciente. Foi só isso. Ou seja, a partir do momento que Adão comeu do fruto do pecado, do conhecimento do bem e do mal, Adão agora torna-se alguém consciente, ou seja, ele sabe que algo é errado e que algo não é errado. Ele não é mais inocente. Só isso que muda. Então, quando você olha para esse exemplo aqui, e você vê que hoje você também tem as mesmas oportunidades que Eva teve, de escolher. Está diante de você a bênção e a vida, a morte e a maldição. Está diante de você fazer o certo, fazer o errado. Cabe a você fazer o certo ou fazer o errado. Amém? Cabe a nós fazermos o certo e o errado. Então Jesus, para nós encerrarmos aqui e passarmos para a nossa ceia, Jesus, Ele nos dá uma segunda chance. E hoje está diante de nós aqui, não a árvore da vida, mas o pão da vida. Está diante de nós, não mais a árvore da vida, mas o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Hoje está diante de você aqui a oportunidade de você comer primeiro daquilo que te gera vida. Às vezes é muito fácil para nós dizermos o seguinte: ah não, Eva pecou e agora hoje nós somos pecadores por causa de Eva. Não, irmãos, nós somos pecadores por nossas escolhas. E da mesma forma que Eva foi tentada, nós também somos todos os dias. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Cuidado com esses sentimentos, porque eles podem derrubar você. Amém? Hoje está diante de nós o pão vivo que desceu do céu.